Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou a sua companhia de segunda a sexta-feira às 5 horas da tarde aqui no YouTube do Antagonista, e você também lê a minha coluna lá no Antagonista sem paywall. Fato do dia: Silvio Almeida acusado de assédio sexual. Internet pegando fogo com essa história do todo-poderoso, famoso ministro dos Direitos Humanos e professor, e também da Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, irmã da Marielle Franco. A gente vai explicar, é um assunto espinhoso, hein, gente? Não é nem assunto para sexta-feira isso, mas vamos embora. A gente vai explicar o que está acontecendo, sempre fazendo aquele treinamento. Você lembra o nosso treinamento diário para não virar metralhadora de bobagem, para não virar gado de político? Qual que é? Treinar o nosso cérebro para o pensamento crítico, para a independência. E como é que a gente faz isso? É um exercício que parece besta, mas pode olhar o comentário de todo mundo que está aqui no Narrativas. Ele é capaz de abrir novos horizontes para a gente que está aí preso no debate político. Eu te digo quais são os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu vou falar uma coisa que você só vai ver aqui. É só aqui que você vê. Eu te digo qual vai ser a narrativa da esquerda e qual vai ser a narrativa da direita. Bora comigo. Fato do dia: Silvio Almeida acusado de assédio sexual. Ministro dos Direitos Humanos aí no olho do furacão de uma polêmica, né? A gente tem a notícia de que uma ONG chamada Me Too, que lida com essa questão do assédio sexual, fez há 15 dias uma denúncia à Controladoria Geral da União, a CGU, sobre casos envolvendo o ministro. Parece que a Folha de São Paulo ficou sabendo sobre isso em junho, não divulgou, parece, é o que se diz nos bastidores. Muitas conversas começaram a surgir pela internet e eu vou te mostrar aqui o que é que tem de concreto até agora. O que tem de concreto é o seguinte, bora lá. Aqui, ó, matéria do Antagonista. PF vai apurar acusações de assédio contra Silvio Almeida. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou que a PF vai apurar por iniciativa própria as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Numa entrevista à Globo News, ele disse o seguinte: vamos iniciar a investigação por iniciativa própria. Ainda não recebemos a representação. A ONG Me Too Brasil, ela se pronunciou publicamente ontem sobre o ministro Silvio Almeida, dizendo que, inclusive, uma das denúncias de assédio sexual é contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A ONG confirmou as acusações, mas não divulgou a identidade de nenhuma das mulheres. Isso se faz para preservar a vítima. E como assim não tem nenhuma denúncia, mas a Polícia Federal vai investigar? É o seguinte, houve uma reforma da lei em 2018, muita gente não sabe. Antes, se uma mulher era assediada sexualmente, molestada sexualmente, ela tinha de prestar uma denúncia. E houve até um momento na história em que podia retirar a denúncia. Houve um momento na história do Brasil em que a pena por estupro podia ser substituída pelo casamento com a vítima. Isso mesmo, senhores. Isso mesmo, senhores. Isto é situação real da mulher no Brasil. Primeiro, se a mulher fosse estuprada, o estuprador podia casar com ela e aí ele não era punido. Depois, a mulher tinha de representar sobre... Aí se cria até o crime de assédio, de importunação sexual que não existia.
E agora é o seguinte, a autoridade pública pode representar em ação civil pública, então é por isso que essa investigação vai ser conduzida assim. Silvio Almeida já foi denunciado para a Comissão de Ética do Palácio do Planalto, da Presidência da República, que vai abrir uma apuração. Também não houve uma denúncia para lá. O governo já informou que vai abrir essa apuração. Silvio Almeida já foi conversar, prestar esclarecimentos ao Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, e ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias. O governo divulgou o seguinte: o governo federal reconhece a gravidade das denúncias. O caso está sendo tratado com rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem. Que possíveis violências? Foi o quê? Foi um assédio físico? Foi cantada? Foi perseguição? Foi o que, afinal, que aconteceu? Não sabemos. Não há essa informação. O que aconteceu? Não sabemos. Silvio Almeida publicou uma nota oficial no site do Ministério de Direitos Humanos. Repudiu com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudiu tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo diariamente em favor dos direitos humanos e da cidadania nesse país. Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas, histórias e bloquear o nosso futuro. Confesso que é muito triste viver tudo isso, dói na alma. Mais uma vez, há um grupo querendo apagar e diminuir as nossas existências, imputando a mim condutas que eles praticam. Aí vai lá, olha, toda e qualquer denúncia deve ser investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário que os fatos sejam expostos para serem apurados e processados, e não apenas baseados em mentiras, sem provas. Ele diz que foi uma denunciação caluniosa, que tais difamações não encontrarão par com a realidade, e diz: fica evidente que há uma campanha para afetar a minha imagem enquanto homem negro em posição de destaque no poder público. Mas essas não terão sucesso. Isso comprova o caráter baixo e vil de setores sociais comprometidos com o atraso, a mentira e a tentativa de silenciar a voz do povo brasileiro, independentemente de visões partidárias. Está aí a nota oficial do ministro Silvio Almeida. O ministro também publicou um vídeo se defendendo dessas acusações. A acusação é de que ele teria feito o quê para quem? Não se tornou público isso ainda. Entende? O que aconteceu? O que estão chamando de assédio? É verbal, é físico, é reiterado, é uma vez, é muito... Não sabemos, não há a acusação. Compreende? Para o público. É óbvio que internamente essa ONG, o governo, eles já receberam isso. Mas para o público ainda não veio. Então aqui o vídeo do ministro Silvio Almeida se defendendo. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão dizendo nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida, com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração,
mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem o nome de denunciação caluniosa, além do que existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eu não vou transigir com a minha honra. E de acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos, e que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Vocês têm um caráter vil, baixo, vocês são comprometidos com o atraso, com a mentira. E vocês têm tentado o tempo todo silenciar a voz do povo brasileiro, independentemente de visões políticas ou partidárias. E eu vou dizer uma coisa, eu não vou me calar diante de vocês. Eu não vou me calar diante de denúncias. Em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome da minha família, em nome das pessoas que confiam em mim. Eu quero dizer o seguinte, haverá a revelação da verdade e eu vou sempre lutar pela emancipação dos direitos das mulheres, das minorias e vou continuar lutando pelo futuro dessas pessoas. Falsos defensores do povo, pessoas que acolhem denúncias falsas por interesses pessoais, querem tirar a memória do povo, querem apagar a história das pessoas e querem, portanto, comprometer o futuro da luta pelos direitos humanos. E eu não vou deixar que isso aconteça. E aqui vamos a uma apuração exclusiva do antagonista, olha aí. Após denúncia, servidores são coagidos a assinar manifesto em defesa de Almeida. Após denúncias de supostos casos de assédio sexual envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, servidores da pasta foram coagidos a assinar um manifesto em defesa dele. Não somente o ministro teria assediado moralmente alguns servidores, como também a sua chefe de gabinete e sua secretária executiva. O manifesto foi compartilhado num grupo de WhatsApp chamado Povo dos DH e diz o seguinte: olá, gente querida, desculpa escrever esta hora, é que o racismo de indivíduos maliciosos e instituições midiáticas não nos deixam descansar justa e pacificamente. Imagino que alguns e algumas de vocês viram a matéria publicada irresponsavelmente pelo UOL, fazendo ilações a respeito do ministro Silvio, que nem de longe correspondem à realidade. E aí, olha, tem aqui esse doc, estava lá no Google Docs, para que o pessoal apoiasse o ministro Silvio Almeida. Lembrando que não estamos falando de assédio sexual, mas de assédio moral. Houve um episódio em que um dos mais importantes assessores levados a Brasília, o advogado Ariel de Castro Alves, o Ariel ele é especialista na defesa do direito da criança e do adolescente, é um quadro importante, importantíssimo nessa área, milita há muitos anos e ele foi trabalhar no ministério do ministro Silvio Almeida. E ele sai de lá dizendo que estava saindo porque sofreu assédio moral, e o ministro Silvio Almeida diz que ele estava saindo porque não conseguia acatar ordens de um homem negro. E o Ariel de Castro Alves foi muito atacado na época em que ele saiu. Estou falando de assédio moral, ok?
porque, segundo as informações que a gente tem, também teria isso aí no meio. Foram perguntar ao presidente Lula o que fazer. Aí vamos ver o que ele disse. O motivo de uma foto da Janja com o ANL é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres. E é o normal. Não tem uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro advogado-geral da União e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso de o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então, eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então, é o seguinte: nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. No mínimo, né, presidente, poderia ter um afastamento, aí vai ter lá os processos, nos diversos organismos que a gente tem, na Justiça, na Comissão de Ética da Presidência, provou a inocência, pode voltar com ele. É isso que eu vou decidir hoje à tarde. É isso que eu vou decidir hoje à tarde. Primeiro, vou conversar com meus 3 ministros, vou conversar com mais 2 mulheres que estão no governo, que são ministras, e depois eu vou conversar tanto com o Silvio quanto com a ANL e vou tomar a decisão, porque é o seguinte: o governo precisa de tranquilidade. O país está indo bem, as coisas estão funcionando bem, a economia está crescendo, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, o nosso comércio exterior está crescendo. Só de mercados novos para os produtos brasileiros foram abertos 183 novos mercados em apenas 19 meses. Eu não vou permitir que um erro pessoal de alguém ou um equívoco de alguém vá prejudicar o governo. Nós queremos paz e tranquilidade. E assédio não pode coexistir com a democracia, com o respeito aos direitos humanos e, sobretudo, com o respeito aos subordinados. Bom, o presidente Lula não ficou sabendo hoje, não. Não ficou sabendo agora. Ele já sabia, já poderia ter afastado o ministro para evitar o escândalo, não o fez. E aí acabou saindo na mídia. É isso que aconteceu. E aí tá nessa história que destitui o ministro, não destitui, não sei em que pé que vai estar isso na hora que você estiver vendo esse vídeo, mas enfim, o presidente Lula já deveria ter afastado provisoriamente que fosse para investigar. Não acho que tinha de destituir sem ter a investigação. E aí vamos lá. Agora, Silvio Almeida começa a dar informações. Silvio Almeida reúne prints e atribui denúncias a infiltrados de Damares. O ministro levantou prints, conversas e vídeos e fará sua defesa adotando a seguinte linha. Ele atribui a crise a um fogo amigo desencadeado por servidores que chegaram à pasta pelas bênçãos da ex-ministra e hoje senadora Damares. A gente tem, vamos dizer, isso rolando. Qual vai ser a linha? Ele vai dizer que foram... A gente já viu no vídeo dele aqui, né? Ele falando que foram esses setores retrógrados da sociedade, enfim. Silvio Almeida já teve problemas antes no seu ministério. Não sei se vocês se lembram disso, da história da primeira-dama do tráfico. É uma pessoa que está lá no processo como a chefona da lavagem de dinheiro do tráfico no Amazonas. É público notório, conhecido, só que ela também abriu uma ONG para falar da situação dos presos, até porque o marido dela está preso. E aí o Ministério do Silvio Almeida pagou passagem para essa mulher no evento. E aí lá ela tirou foto com todo mundo. E na época deu o maior bafafá que todo mundo já se esqueceu, mas eu vou lembrar aqui de como o Silvio Almeida se defendeu. O
preciso aqui tecer algumas palavras sobre o pedido de impeachment que alguns deputados protocolizaram contra mim com o curioso título, no mínimo curioso, título de denúncia. Trata-se de um pedido que é absolutamente constrangedor, senhoras e senhores. Mas não é constrangedor para mim. É constrangedor para quem o escreveu e para quem o assinou. Até recomendo que quem o assinou sem ler, quer falar com muito respeito, que reveja sua decisão de subscrever o documento, porque ele é simplesmente vergonhoso. Uma peça jurídica, desculpe-me dizer, de quinta categoria, e que se fosse uma prova da OAB, a pessoa que o fez não passaria na prova da OAB, porque se sabe muito bem que o endereçamento errado na prova da OAB gera a reprovação. Eu queria avisar aos deputados que assinaram que erraram o destinatário. Quem julga crime de responsabilidade que não é conexo ao imputado ao presidente da República não é o Congresso Nacional, mas é o Supremo Tribunal Federal. Essa hipótese está expressamente regulada, senhoras e senhores, pelo artigo 102, inciso 1, a linha C da Constituição. Mas quem escreveu isso aqui faltou essa aula, infelizmente. Portanto, isso aqui não deveria ter sido destinado ao presidente Arthur Lira, que já deve estar cheio de trabalho para fazer. Quando você pensa que a peça vai determinar qual ato supostamente praticado ou ordenado, a peça se acaba. Ela simplesmente se encerra sem descrever qual o crime de responsabilidade que teria sido supostamente praticado. Então, senhoras e senhores, essa é a qualidade desse documento, que, como eu já disse, sequer foi encaminhado ao lugar correto. E aí, Silvio Almeida e Aniele Franco. Tudo parecia que ele defendia a Aniele Franco, que eles se davam bem. Vamos lembrar que Narrativas 96, que foi em janeiro deste ano, falou de um episódio em que Aniele Franco alegou que havia racismo ambiental numa enchente. Ela foi zoada pra caramba e o Silvio Almeida saiu em defesa dela, mas a defesa meio que corrige o que ela tinha dito. Vamos ver. A ministra Aniele Franco, no dia 14 de janeiro, fez a seguinte publicação no Twitter: estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio e o estado de alerta com as iminentes tragédias, fruto também dos efeitos do racismo ambiental e climático. Algumas prefeituras do estado já estão mobilizadas. E aí, é claro, como a ministra já tinha dito que buraco negro é racista, e como a ministra que é da igualdade racial já teve uma assessora afastada porque se pronunciou contra branques e paulistas safades, isso acabou chamando bastante a atenção das pessoas. E aí a ministra tentou explicar o que é este conceito. Ela fez até um vídeo falando o que seria o racismo ambiental. Vamos dar uma olhada. Oi, gente. Todo mundo deve estar aí vendo as imagens desesperadoras e as últimas notícias sobre as áreas mais atingidas pelas chuvas no Rio de Janeiro. Olha, quando a gente olha os bairros e municípios que foram mais atingidos, como Acari, São João de Meriti, Anchieta, Albuquerque, Nova Iguaçu, a gente vê algo que eles todos têm em comum, que são áreas mais vulneráveis. Qual é a cor da maioria das pessoas que vivem nesses lugares? Que, mais uma vez, estão ali perdendo suas casas, seus comércios, seus empregos, seus sonhos, sua esperança e sua vida como um todo. Lutas e lutas sendo perdidas. Qual é a cor da maioria das pessoas que moram nos bairros e periferias, que não tem árvores, com um sistema de escoamento de chuva e saneamento precário, com moradia que não é digna? Bom, quando a gente para pensar sobre isso, a gente sabe que não é coincidência quando dizem que favelas e periferias são 15 vezes mais atingidas que outros bairros. Não é natural que em alguns municípios, bairros, periferias e favelas sofram com consequências mais graves da chuva do que outros. Bom, isso acontece porque uma parte da cidade do estado não tem a mesma condição de moradia, de saneamento, de estrutura urbana do que a outra. Também não é natural que esses lugares tenham ali a maioria da sua população negra. Isso faz parte do que a gente chama e define de racismo ambiental e os seus efeitos nas grandes cidades. Aqui tá a Aniele Franco no perrengue lá do racismo ambiental. Aí vem ele falar assim, tô defendendo a Aniele, mas na verdade ele tá corrigindo o que ela disse.
Porque, repara, o conceito de racismo ambiental que ele usa é um conceito de que, mesmo quando as pessoas estão no mesmo nível financeiro e social, bairros negros são mais afetados por intempéries do que bairros brancos. E o conceito que ela usa é outro. É o de que, quando tem uma intempérie, a maioria dos afetados é negra. Então, ele defendeu a ministra, não atacou a ministra, mas ele já deixou ali nas entrelinhas que aquele uso não está muito certo. Vamos ver. O conceito de racismo ambiental há décadas é objeto de estudos científicos. Ele visa explicar a forma com que as catástrofes ambientais e a mudança climática afetam de forma mais severa grupos sociais, política e economicamente discriminados, que por este motivo são forçados a viver em condições de risco. Não significa dizer que apenas pessoas desses grupos são afetadas pelos eventos climáticos, mas que as pessoas que a esses grupos pertencem são mais afetadas por razões sociais, por eventos ambientais. E aí ele vai falando, como todo conceito, racismo ambiental não explica o todo, mas dá luz a importantes fatores que devem, sim, ser considerados na confecção de políticas públicas. O fato de alguém desconhecer o contexto ou mesmo discordar de forma fundamentada, o que é totalmente legítimo, especialmente no campo da ciência, não apaga o fato de que o conceito existe. Uma simples olhada nas ferramentas de busca mais populares da internet levam a inúmeros artigos que tratam do tema. Como alguém já disse certa vez, a ignorância nunca ajudou a ninguém. Ou seja, ignorar uma ideia ou um conceito não faz do ignorante alguém especial. Então, isso de xingar de burro e ignorante, enquanto usa um conceito de forma errada, virou aqui a estratégia. Bom, e continuam vindo informações sobre essas tais justificativas de Silvio Almeida, que está se defendendo de uma maneira muito veemente. Parece que ele levantou um material que tem trocas de mensagens entre ele e Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, ele ministro dos Direitos Humanos. Isso saiu publicado no Metrópolis, na coluna do jornalista Igor Gadelha. Parece que tem vídeo de câmeras num restaurante na Asa Norte, em Brasília, onde os dois teriam jantado uma vez e que ele já teria apresentado isso ao titular da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias. E só lembrando aqui uma curiosidade. Discurso de posse do Silvio Almeida. Ele fala que as mulheres podem contar com ele. E ele fala, sabe de quem? Da Marielle Franco, irmã da Aniele. Assumo hoje a função de ministro de Estado, Direitos Humanos e Cidadania, tendo a plena consciência de que não o faço só e nem mesmo faço por mim. Sou fruto de séculos de lutas e resistência de um povo que não se resignou, nem mesmo diante dos piores crimes e horrores da nossa história. Recebo hoje um ministério arrasado. Conselhos de participação foram reduzidos ou encerrados, muitas vozes da sociedade foram caladas, políticas foram descontinuadas e o orçamento voltado para os direitos humanos foi drasticamente reduzido. Como crueldade derradeira, a gestão que se encerra tentou extinguir, e vou dizer, tentou extinguir sem sucesso a Comissão de Mortos Desaparecidos. Não conseguiu. Nesse sentido, eu quero que todos saibam que todo ato ilegal baseado no ódio e no preconceito será revisto por mim e pelo presidente Lula, que sempre teve um compromisso com a democracia. Permitam-me, como primeiro ato, como ministro, ato público como ministro, dizer o óbvio. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós.
pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. E aí, o que é que você acha dessa história toda? O que será que aconteceu? E o que será que vai acontecer, gente? Calma, calma, antes de você sair falando a sua opinião, eu vou te trazer aqui quais são as narrativas. Vamos lá. A diferença que faz a gente ter um governo comprometido com as mulheres. A primeira-dama, que é uma mulher empoderada, a Janja, inspiração para todos nós, ela já publicou uma foto beijando a cabeça da Aniele Franco, dizendo que tudo será resolvido. O presidente Lula já disse que se houve assédio, não vai ficar no governo dele, que ele acabou de saber agora. Agora, o que nós sabemos também é que o bolsonarismo e o fascismo continuam ativos e eles são essencialmente racistas. Eles não suportam ver um homem negro como Silvio Almeida ou Almeide nos espaços de poder. Não podem ver um homem negro dando ordem. Então isso pode ser uma sabotagem? Pode. A palavra da vítima é o que vale. A vítima falou, tá falado. Só que nenhuma vítima falou. Nada, até agora não ouvimos. Cadê o pessoal do Prerrogativas? Cadê o mexeu com uma, mexeu com todes? Sumiu, né? Porque eles têm medo que agora eles vão acusar alguém de assédio e ele vai falar que é racismo. Porque no bingo do identitarismo, cada um vai lançando a sua carta. E olha aí no que dá confiar em esquerdomacho. Para a sociedade brasileira aprender. Eles ficam lá, a mulher pode ser o que ela quiser, a mulher pode estar onde ela quiser, conte comigo, mexeu com uma, mexeu com todos, ninguém solta a mão de ninguém. Aí fala tudo isso para criar um ambiente de confiança para a mulherada e aí, ó, crau, dá o bote. E o presidente Lula aí, ó, se fazendo de desentendido. Vocês acham que se tem até uma ministra no meio das vítimas, esse homem não fez? Esse homem já tinha que ter sido tirado de lá. Mas é um esquerdomacho. Eles estão vendo até onde dá para levar a coisa. Esquerda é isso, pouca vergonha e bandidagem. E qual é a minha opinião? É que essa denúncia de assédio, como quase todas as denúncias de assédio sexual no Brasil, está sendo tratada do pior jeito possível. A revelia dos fatos. É muita gente muito emocionada falando, mas não pedindo fatos. O que é que efetivamente aconteceu? Foi uma ação física? Foi verbal? Foi cantada? Foi uma vez? Foi mais? Foi perseguição? Por que eu estou falando de se ater aos fatos? Porque de um lado a gente tem uma galera que fica questionando se a mulher que deu brecha para aquilo. Do outro lado a gente tem uma galera que fica falando que se a vítima disse algo, portanto está comprovado. E quem é que sai ganhando quando essas duas galeras conseguem dominar o debate, que é o que a gente vê agora? Assediador, cúmplice de assediador, gente que faz falsa denúncia de assédio, e esse bando de oportunista que fica fingindo que está militando e na hora de um assédio real lava as mãos ou de uma denúncia falsa também lava as mãos. Então assim,
o jeito como a gente discute, alijado dos fatos, só favorece gente sem vergonha. E nós precisamos mudar isso. E por que eu estou falando isso? De que experiência de vida que eu venho? Eu até pergunto, de que experiência de vida que você vem? Você conhece mulher que já passou por isso? Ou que denunciou, ou que não denunciou, mas que te relatou a angústia que é viver uma situação assim? Uma mulher que foi desacreditada, você conhece? Você já passou por isso? Você conhece homem que teve a vida destruída depois de uma acusação falsa? Um dos maiores erros da imprensa brasileira, aliás, foi uma falsa acusação de abuso sexual de criança, que se chama escola base. E as pessoas morreram na desgraça, nunca tiveram suas reputações de volta e não receberam nem indenização. Eu conheço gente que passou por isso da falsa denúncia, mas de que lugar eu venho? Eu venho daquela que denunciou e comeu o pão que o diabo amassou e não sei, com toda sinceridade, quem é o pior caráter, a pior bússola moral, se é do assediador ou se é do bando de gente que está hoje aí na internet comentando o caso Silvia Almeida e calou de maneira conivente, não quis se envolver e deixou que as coisas tomassem a proporção que tomaram. Eu vou contar aqui para você, porque se você passou por isso, você se inspira em mim, porque você vai comer o pão que o diabo amassou sim um tempo, mas depois você dá a volta por cima. Aliás, hoje, uma mulher muito poderosa veio me falar que ela se arrependia de não ter denunciado o cara, porque fica encalacrado aqui na garganta dela. Você denunciando, você não denunciando, se você está bem intencionado, na nossa sociedade você sai perdendo. Eu já tinha mais de 40 anos de idade, mais de 20 anos de carreira como jornalista, e numa reunião de trabalho, uma pessoa que não é jornalista, não é dono de emissora, não é aqui do Antagonista, não é do UOL, enfiou a mão no meio das minhas pernas. Na hora, você não sabe bem o que fazer, porque é uma situação completamente inusitada. E eu, na minha inocência, achei que, cortando relações com ele, dizendo a ele que eu não queria mais que me dirigisse a palavra, isso melhoraria. Então ele fez um e-mail para a minha chefia, dizendo que eu o estava tratando mal. Depois começou a ficar falando mal de mim pelas costas para várias pessoas. Eu ainda não tinha feito essa denúncia. E então começou a dizer que tinha um relacionamento comigo e que eu estava me vingando ou que eu queria levar algum tipo de vantagem fazendo aquela denúncia. Eu estou falando tudo isso porque isso é um script, não é só comigo, não. Eu não fui a única vítima desta pessoa e as vítimas de outras pessoas também vão ouvindo esse mesmo script. Aí acontece o quê? Você convive com pessoas há mais de 20 anos. Você tem vídeo do que aconteceu. Depois disso, eu era seguida na rua. Eu tirava foto, todas as fotos que eu tirava, essa pessoa estava atrás. No restaurante que eu frequentava, na yoga que eu ia, no café que eu ia, essa pessoa estava sempre atrás. E eu decidi tornar essa situação pública. Enfim, isso foi levado em consideração? Os vídeos, os e-mails, as fotos? Não. Porque ficar ao lado dessa pessoa dava vantagens profissionais a algumas pessoas. E porque quem ficou ao meu lado sofreu fortes represálias do mesmo jeito que eu sofri. Eu tive que deixar um emprego do qual eu gostava muito. Eu vi uma pessoa que foi minha testemunha ter a sua carreira dilacerada depois disso. Depois começaram a dizer que eu era vagabunda, que eu chantageava o cara. E o último boato, graças a Deus isso hoje foi plenamente superado, é de que eu tinha sido internada em hospitais psiquiátricos porque fazia falsas denúncias de assédio. Esse é o meu caso. E eu tô vendo as pessoas que calaram e que me diziam assim, que abertura que você deu para ele achar que podia enfiar a mão no meio da sua perna? Ou então para pessoas que falavam, você, uma mulher tão forte, não consegue se defender, e daí que ele está te seguindo na rua? E daí que ele fala que ele anda armado? Você é uma mulher forte, você consegue se defender. Ou então pessoas que diziam, não, você tem um problema com ele, eu não tenho nada com isso. E eu vejo pessoas que presenciaram situações, calaram, são cúmplices, e estão aí hoje apontando o dedo. Então assim, num país que despreza fatos,
Num país em que ser sonso e ser omisso não é tratado como deve, o sonso e omisso, ele é cúmplice. É uma podridão moral igual a de quem faz, embora o ato seja menos grave. Enquanto a gente não resolver isso, nós não vamos conseguir resolver diversos casos de assédio. E, infelizmente, mulheres muito poderosas passam por isso. E, infelizmente, como mostra o meu amigo Ricardo Feltrin com muita coragem, homens, inclusive poderosos, passam por falsas denúncias das quais não conseguem se livrar. Fatos antes, emoção depois. Senão, quem sai ganhando é só vagabundo. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eita, assunto que eu fui escolher para uma plena sexta-feira, não? É demais, é demais. Mas, enfim, se você também quer fazer um desabafo, quer me falar alguma coisa sobre isso, não quer falar em público, me manda mensagem nas redes sociais. Hoje já várias mulheres me mandaram mensagens em privado, nas redes sociais, falando disso. Enfim, eu vou ficando por aqui. Vamos relaxar, né? Sextou. Um ótimo final de semana para vocês. Segunda a gente está de volta. Um beijo.